Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos vocês na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta para mais um vídeo. Quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo. Jesus tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações nesta oportunidade. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Não deixe, enquanto você estiver vendo este vídeo, estiver ouvindo a palavra de Deus, não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Eu quero meditar hoje com vocês uma palavra de Deus que está em Romanos, no capítulo de número 9, e os versos de número 6 em diante, para a glória do Senhor. Nós vamos falar de um assunto importante, de um assunto maravilhoso, que vai nos ensinar, vai nos redarguir e vai nos conduzir cada dia mais a Cristo Jesus, nosso Senhor, pela fé que temos nele, para a glória de Deus. O versículo 9, vamos começar pelo verso 4, que diz assim, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo começou lendo, ele trouxe essa palavra, mas antes ele disse no verso 1 em diante, do mesmo capítulo 9, só voltando um pouquinho para trás, para nós se identificar sobre o que queremos meditar nesta oportunidade. Paulo começou dizendo no verso 1, em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia, tá vendo? Eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E aí ele, no verso 4, ele diz que são israelitas, dos quais é a adoção de Cristo, de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, Abraão, Isaac e Jacó, dos quais é Cristo, segundo a carne, que Cristo veio da descendência dele, o qual é sobre todos, Jesus é sobre todos, Deus bendito
Jesus é Deus bendito eternamente. Amém. Então nós vemos que é muito importante essa palavra, que Paulo, ele falou que ele desejaria ser separado somente para os israelitas, né? Que são descendentes, que são tudo isso que eu falei aqui. Mas ele foi chamado para pregar o evangelho para os gentios. Entendeu? Aqui está falando tudo o que é Israel. Dá a impressão que a salvação seria só para eles. Mas aqui os gentios também entram na promessa de Deus. Olha bem, vamos continuar lendo para fazermos uma meditação melhor na palavra de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Olha bem, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Maravilhoso, maravilhosa é esta palavra. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que fazem parte, que são descendentes de Israel, são israelitas. Na carne, sim. Mas espiritualmente falando, não. Vocês estão me entendendo? Isso que nós temos que entender. Nem todos que são descendentes de Israel. Quem é Israel? Jacó. Jacó foi mudado o nome para Israel. Isso que nós temos que entender. Deus está montando aqui um texto, montou uma palavra para nós entendermos o sentido real da sua promessa. Nem todos que são descendentes de Jacó são israelitas. Entendeu? Não é nem considerado como israelita, porque os obedientes à palavra de Deus, os que valorizam a palavra de Deus, os que têm fé na palavra de Deus, é que são israelitas de verdade. Entendeu? São israelitas de verdade. Por isso que os gentios entram pela fé e são enxertados neles e formam o Israel de Deus, juntamente com muitos israelitas também, que são descendentes de Jacó, que faz parte dessa mesma fé, que acreditam em Cristo, entendeu? Porque a história do Messias, de Cristo, ela vem dentro do começo da Bíblia. Se nós voltarmos lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar o Senhor questionando, falando com Adão, falando com Eva, falando com a serpente, entendeu? E Deus falou com a serpente, eu quero usar essa parte, Deus deu uma sentença para ela por causa do mal que ela fez. E falou, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher. A mulher Israel, a mulher profética Israel. Eu vou colocar inimizade, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. E ela, a mulher, te ferirá a cabeça, esmagará a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, Deus estava dizendo que a mulher, o descendente da mulher, Israel, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, que também é israelita, que também é descendente de Abraão, Isaque e Jacó,
ele ia esmagar a cabeça do diabo. E o diabo feriria o calcanhar da mulher profética. O que quer dizer ferir o calcanhar? Andar atrás em perseguição aos israelitas, ao povo de Deus. Existe uma grande perseguição do inimigo. O inimigo não cessa de perseguir o povo de Deus. O inimigo não cessa de ir ao encalço do povo de Deus, ferindo o calcanhar. Quer dizer, ferindo o calcanhar é no sentido de perseguição, de trazer problema, tentar destruir, derrubar a fé, tirar a pessoa do foco da caminhada rumo à vitória daquele grande dia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós vemos, só para enriquecer a nossa meditação, vou recapitular uma parte aqui. Não que a palavra de Deus haja faltado, jamais faltou, porque nem todos os que são israelitas são de Israel, descendentes de Israel, são israelitas. Nem todos são descendentes de Jacó, né, que mudou o nome para Israel, lá no Vale de Jaboque, na passagem estreita do Jordão, quando Deus lutou, quando Jacó lutou com Deus, né? Aí houve aquele acontecimento todo, e ele agarrou com o anjo e não soltou de jeito nenhum, lutou até já estava amanhecendo o dia, e Deus precisou feri-lo na coxa, e ele ficou manco, e para ele poder soltar. Aí Deus falou com ele que ele não se chamaria mais Jacó, mas o nome dele seria chamado de Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Amém? Israel lutou com Deus e prevaleceu. A gente tem que se agarrar com Jesus para prevalecer. É luta, é guerra. Entendeu? Eu agarro Jesus e não largo por nada. Só no dia da minha grande vitória, aleluia, que eu vou ser como Ele é. No dia da completude, no dia da glória, da transformação completa do corpo corruptível em um corpo de glória incorruptível para a glória do seu nome. Nem por ser descendência de Abraão, nem todos são descendentes de Abraão, né? Nem por ser descendente de Abraão são todos filhos. Isaac, filho de Abraão, com Sara. Mas Ismael também é filho de Abraão, segundo a carne. E Deus fez promessa também para ele. E disse que eles seriam uma grande nação, né? E eles ia crescer tanto que do descendente de Ismael, Deus ia levantar 12 tribos, segundo as 12 tribos de Israel, semelhante às 12 tribos de Israel. Mas olha bem que a palavra diz, nem todos se diz de Israel são israelitas. Entendeu? E nem todos que se diz filho de Abraão, que são descendentes de Abraão, são filhos. Nem todos. Mas tem muitos ali que vão ser filhos de Deus também. Porque nem todos os ismaelitas são condenados só porque é filho de Agar com Abraão. Foi um relacionamento da carne, então todos vão para o inferno? Nem todos os edomitas vão para o inferno. Nem todos os filisteus vão para o inferno. Entendeu? Porque em Jacó é que conta a descendência. Quem era Jacó? Descendente, filho de Abraão,
filho de Abraão com Sara, entendeu? Que tem uma tipologia de Cristo. Então nós temos que entender a palavra de Deus. Jacó tem uma tipologia de Cristo, já foi uma representatividade de Cristo. Abraão, seu pai, representando Deus, levou o seu próprio filho Isaque, representando Cristo, para o Monte Moriá para sacrificá-lo. Abraão, uma tipologia de Deus, Isaque, uma tipologia de Cristo. E lá foi feito todo aquele trabalho, Deus não permitiu, porque Abraão ia imolá-lo como homem, ia imolá-lo. É tanto que ele alcançou graça pela fé. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da fé, que foi trazido por Cristo. Começou lá em Isaque. Isaque é a tipologia de Cristo, mas ele foi apresentado a Deus. Deus recebeu ele como um sacrifício, apesar que ele não podia morrer, porque Deus não é assassino, entendeu? Ele só apontava para o seu filho, mas foi feito todo o ritual, entendeu? Mas lá no mato tinha um cordeiro preso, que morreu no lugar de Isaque, mas a representatividade total estava em Isaque, que apontava para Cristo, entendeu? Aí Isaque gerou Jacó junto com Rebeca, e aí o povo de Israel começou a crescer e a se multiplicar, ao ponto de serem, começou criança, adolescente, jovem, e se tornou uma grande mulher profética, que deu à luz no futuro a Cristo, na sua realidade, na sua totalidade. Entendeu? Então, é muito importante nós entendermos isso. E a Bíblia continua dizendo aqui, eu quero ler mais um texto para nós entender. Nem todos que são descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Entendeu? A maior descendência, a descendência de Deus está em Cristo, representado por Isaque lá no Antigo Testamento. Está em Cristo. Mas pastor, então só as pessoas de Cristo para cá que é salva? Não. As pessoas do Antigo Testamento já tinham que olhar para o sacrifício, tinham que olhar para trás para o que Abraão fizera. Eles tinham que saber que Deus enviaria o Cristo, e eles tinham que entender, igual eu estou entendendo agora aqui, eles tinham que entender lá, e acreditar que Cristo viria, e eles tinham que acreditar em Cristo, entendeu? Que o Salvador, o Messias, viria para salvá-lo, não do jeito que eles queriam, mas da maneira que Deus já tinha predestinado. Entendeu? Porque tem gente que não entende a predestinação e acha que Deus já escolheu um grupo de pessoas e é só esses que vão ser salvos e acabou. Não é isso. Deus escolhe em Cristo, desde o começo do mundo. Cristo foi apresentado por Isaque, mas Cristo sempre existiu com o Pai. Deus fez aquela demonstração para dizer que Cristo já estava agindo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só da agora, mas do passado também. Tinha que acreditar. Porque na época de Abraão não tinha lei. A lei era a lei da fé. Na época de Isaque também não tinha lei. Essa lei que os judeus obedeciam.
tinha que obedecer a lei dos 10 mandamentos, mas as leis de ordenança foi criada por causa da rebelião deles, dos seus próprios pecados. Eles tinham que crer, eles tinham que olhar e entender que Cristo viria, o Salvador viria, eles tinham que acreditar, mas eles ficaram presos nos rituais da lei e não creram pela fé na promessa de Deus, que era Cristo Jesus, irmão. Aí que está o assunto, entendeu? E eles precisavam crer. A única diferença que tem de nós para eles é que nós olhamos para trás. Quando nós falamos em Jesus, a primeira coisa que nós voltamos para trás no nosso pensamento e lembramos do sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu? E eles tinham que olhar para frente. Só isso, a diferença é só isso. Tinham que olhar para o futuro. Nós olhamos para o passado e ele olha para o futuro. Eles tinham que olhar para o futuro. Entendeu? Porque eles tinham que saber que Jesus viria. E nós sabemos que Jesus já veio. Só isso. E da mesma maneira que teve pessoas que acreditaram no passado, teve pessoas que não acreditaram. E agora tem pessoas que creem que ele veio, que ele morreu, igual eu creio, igual você crê, igual muitos creem, mas muitos não acreditam. Entendeu? Muitos não acreditam. Por isso que a salvação é pela fé. A lei é ruim? Não. A lei é maldita? Não. A lei é mal? Não. A lei é maravilhosa. Não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não roubarás, e assim sucessivamente. A lei é boa. Entendeu? Só que a lei, ela tinha que ser cumprida pela fé, olhando para Cristo, para a promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? E aí, da mesma forma que nós acreditamos que a promessa veio, eles tinham que acreditar que a promessa viria. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho que nós pregamos hoje é o Evangelho que Abraão viveu. É a fé. E Abraão entendeu que Deus tinha poder de ressuscitar o seu filho se fosse morto naquele dia. E ele entendeu que aquele sacrifício que Deus estava exigindo dele apontava para o futuro, para o seu filho, o seu descendente também, segundo a carne. Está entendendo? Não segundo o Espírito, porque segundo o Espírito ele veio de Deus. Ele é o Cristo que veio de Deus. Agora ele é Jesus que veio da carne, como homem. Está me entendendo? Porque Jesus representa o homem carnal e o Cristo representa o homem celestial. O homem Deus, que Enoque viu lá na sua visão e perguntou: quem é esse homem que está ao lado do ancião de dias? E o anjo que estava com ele disse: esse aí é o filho do homem. Porque Enoque tinha perguntado, ele tem um semblante meigo, maravilhoso. E Jesus é assim mesmo, né? Quem é ele? Esse aí é o Filho do Homem. Ele já se apresentava na eternidade passada como Filho do Homem, que ia vir para morrer por nós. Eles tinham que crer. Eles tinham Enoque na mão, apesar que foi tirado do cânon sagrado, muitos livros como de Enoque, primeiro de Esdras, segundo Esdras, o livro do Jubileu, vários e vários livros foi tirado, entendeu? Na época da Vulgata, foi tirado, eliminado. Para quê? Para que o povo não tivesse conhecimento. Ainda bem que Deus já tinha falado que esse livro ia voltar no futuro para o povo. Deus usou Enoque e falou isso. Eu tenho o livro de Enoque, o livro de primeiro Esdras, segundo Esdras, o livro de Baruque, o livro do Jubileu, como escritura. Entendeu? É tanto que eu vou comprar uma Bíblia etíope
para mim agora, entendeu? Que eu quero estudar a Bíblia Etíope, porque ela é completa, é a Bíblia mais completa que existe. Ela tem 80 e... agora eu não me lembro bem, não sei se é 85 ou 84 ou 80 livros. Me parece que é 85 livros, se eu não me engano. Entendeu? Só que tem todos os livros. Esse livro que é considerado apócrifo, que não é bom, que o catolicismo criou para destruir a vida de muita gente, tirou do canão sagrado, entendeu? Esses aí sempre foram escritura e estão sendo resgatados agora para a glória do nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que aí continua aqui a palavra de Deus. Isto não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aí alguém olha para essa palavra e diz assim: as pessoas que são filhos da carne, que é da vontade da carne de Abraão, descendente de Abraão com Agar, são todos condenados. Somente o povo descendente de Jacó, que é da promessa, de Isaac, que é da promessa, são salvos. Vocês estão enganados. Entendeu? A Bíblia fala nem todos que são descendentes de Abraão. Entendeu? Nem todos. Então, olha bem o que diz aqui. Eu vou até voltar aqui. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Isso que Deus está querendo dizer. Nem todos são israelitas, mas são de Israel, veio de Jacó, mas não são israelitas porque não são fiel. E nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Entendeu? Todos filhos. Mas tem muitos ismaelitas também descendentes de Abraão que vão ser salvos. E já estão salvos, garantidos para o dia da ressurreição. Nem todas as pessoas. Hoje também. Hoje o mundo está cheio de pessoas com oportunidade. É tanto que os gentios, a maioria dos gentios, vieram de descendência de pessoas de segunda carne. Tem uma parte que é claro que foi israelita disperso, que viraram gentio de primeiro grau. Mas Deus fez essa coisa maravilhosa, misturou esse povo, e muitos israelitas de primeiro grau, que são descendentes de Abraão, se convertem, de Abraão, Isaac e Jacó, se convertem e pregam o evangelho para o gentio. Paulo começou isso, mostrando isso. O evangelho foi para os gentios, e muitos gentios se converteram, viraram pregadores da palavra, estão ganhando outros gentios, e esses que creem em Jesus, pela fé, serão salvos. Mas só que essa fé que eles têm em Jesus, não anula os 10 mandamentos. Não anula todos os mandamentos. Porque o mandamento de não matar, continua. Não roubar, continua. Não adulterará, continua. Não levantará falso teu próximo, não mentirás, continua. Continua em pé. Agora tem umas leis, que é a lei da circuncisão, algumas leis que não é obrigatório. A lei do dízimo, que era para o Antigo Testamento para Israel, não é obrigatório. A religião interessada em dinheiro, em poder, em fama, transformar o dízimo em dinheiro. Entendeu? E é tanto que se alguém for dar um dízimo e for dar o produto, eles não querem. Mas dízimo é primícia, é o que tira da terra. Deus não aceitava dinheiro, nunca aceitou. E no Novo Testamento, gentil não é obrigado a dar dízimo, porque nós somos o dízimo. Vamos ser apresentados a Deus como dízimo, como primícia para Deus. Isso que nós temos que entender. Então tem coisas que a gente tem que estudar para entender a palavra do Senhor.
Isto não são os filhos da carne. Quer dizer, se viver na carne, está fora. Mas os filhos da promessa, que creu em Jesus, não quer dizer que já é um grupo predestinado. O filho da promessa que creram em Jesus, como Abraão, Isaac e Jacó, já sabia que o Messias ia vir e acreditaram. E nós que acreditamos que ele já veio, que ele está aqui conosco e que ele vai voltar para nos buscar, somos salvos se crê. Aquele que crê será salvo e quem não crê será condenado. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei. Jesus viria e Sara teria um filho. Olha bem o que eu vou dizer aqui para vocês entenderem. Porque nesse tempo virei e Sara terá um filho. Jesus fez promessa lá para Abraão. Aquele que falou com Abraão lá e fez a promessa, estava fazendo a promessa dele mesmo, que ia vir. Entendeu? Ia se fazer carne e habitar entre os homens. Ele estava falando do futuro e falando que Jacó, entendeu? Que Isaac ia ter um relacionamento, ou digo melhor, que Abraão ia ter um relacionamento com a sua esposa, Sara, e ia gerar um filho chamado Isaac, que era a tipologia de Cristo. Entendeu? E também apontando para o futuro. Ia vir o filho carnal apontando para o espiritual. Por isso que Jesus veio carnal no futuro, apontando para o espiritual. Cristo espiritual, Jesus carnal. Essa é a palavra de Deus. Jesus como homem, conhecido como homem, como Jesus, mas o Cristo é conhecido como Filho de Deus. Esse é o Evangelho que a Bíblia nos fala. Agora, porque a palavra da promessa é esta: pois por este tempo virei e Sara terá um filho. Da mesma forma que aconteceu de Sara, como mãe das nações, ter um filho que apontava para Cristo, o Israel de Deus, que pegou o mesmo nome de Jacó, que foi mudado de Jacó para Israel, o Israel de Deus que se formou, foi criança, que eu já disse no começo do vídeo, virou adolescente, foi jovem e se tornou uma grande mulher profética, que deu à luz a Jesus, ela é considerada, representada como Rebeca. Porque Jacó e aqui Rebeca entra na promessa. Vocês estão me entendendo? Rebeca entra na promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Rebeca representa a nação Sara e também Rebeca. Representa o Israel de Deus, que deu à luz a Jesus, o nosso Salvador. Olha bem, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Então, Isaac é a representatividade de Cristo, e Cristo é quem? O nosso pai, que nasceu segundo a carne, descendente de Isaac. Que Isaac apontava lá para ele, por isso que eu disse aquelas palavras, que o povo tinha que acreditar lá naquele tempo que Jesus viria. E nós acreditamos que ele veio já na carne, mas que ele vai vir no futuro também para nos levar para a glória celestial. Vou ler mais um verso aqui para nós fechar o vídeo, senão vai ficar muito longo.
porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, de Isaac, que foi Jacó, nosso pai. E o Isaac, nosso pai, concebeu e deu à luz 2 filhos, na verdade, gêmeos, mas um que, o que nasceu por último, é que representou o Israel. É tanto que Deus mudou o nome dele depois, que eu já falei, estou repetindo, e colocou de Jacó, foi para Israel, e Deus formou um grande povo, Israel, que se tornou uma grande mulher profeta, que deu à luz a Jesus, o nosso Salvador. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama aqui? Jesus. Jesus que veio para chamar. Aqui não quer dizer que as pessoas são predestinadas. São em Cristo. Jesus veio para chamar. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para resgatar o seu povo, e também para os gentios, que se tornam israelitas quando aceitam Jesus como Salvador. Mas nem todos os israelitas são salvos e nem todos os gentios são salvos. É somente aqueles que creem no Filho de Deus como Salvador. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi que Jesus foi representado em Isaac. Eu acreditei que ele viria, já olhando para o passado, e acredito que ele veio e morreu na cruz, e acredito que ele ressuscitou, subiu ao céu, e está como sacerdote, regendo o sacerdócio espiritual, e virá no tempo de Deus para ressuscitar todos aqueles que creram nele e transformar todos aqueles que creram nele e levar para a glória e trazer todo o juízo sobre a terra, e depois descerá com todos nós para o reino milenial de 1000 anos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, fique com Deus, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário. Depois eu vou fazer mais vídeo continuando esta palavra, porque tem uma grande heresia de algumas igrejas dentro desse texto, pregando predestinação, que as pessoas que vão ser salvos, já é só um grupo de pessoas que já eram salvos desde o princípio do mundo. Aí para que Jesus veio morrer na cruz se a pessoa já era salva? Para que Jesus veio se sacrificar se já era salvo? Não precisaria, entendeu? Se já eram salvos, já eram eleitos, entendeu? Já eram eleitos, mas precisavam crer, muitos precisavam crer. Aqueles que morreram no Antigo Testamento já creram que Jesus viria. Foram salvos em Cristo também, no Cordeiro de Deus. E aqueles e nós cremos que ele já veio e aceitamos ele como nosso Salvador, somos salvos. Então somos predestinados em Cristo por essa salvação gloriosa que foi revelada por Deus antes que o mundo fosse formado. Já estava na presciência de Deus, mas precisava fazer todo esse trabalho para que as pessoas crescem. Não existe mais essa coisa de evangelho, porque senão existisse esse evangelho igual muitos pregam, e eu acho engraçado que eles pregam isso, a predestinação. Aí, segundo a Bíblia aqui, nem todos que são israelitas são salvos, nem todos que são ismaelitas são condenados, né? Nem todos edomitas são condenados,
Nem todos os filisteus são condenados. É tanto que no milênio vai haver filisteus salvos. Entendeu? No milênio vai sobrar muita gente de todas as nações, virá gente de todos os povos gentil, que farão parte do povo de Deus. Não está entendendo? Aí o cara que prega predestinação da maneira errônea, maligna, do jeito que muitos pregam, entendeu? Que não é em Cristo, entendeu? Eles falam em Cristo, mas eles nunca admitem, entendeu? Que a pessoa precisa, porque Jesus se sacrificou para dar oportunidade até para os gentios de outras nações que não eram descendentes de Jacó e nem de Isaac, era descendente de Abraão, porque descendente de Abraão tanto faz de um lado como o outro. As duas árvores genealógicas são descendentes de Abraão, entendeu? Que era descendente de Ismael, descendente de Jacó. Todos são descendentes de Abraão, mas nem todos são israelitas. Porque israelitas somente os descendentes de Jacó na carne, né, os descendentes de Abraão são israelitas, claro, de Isaac, mas em Jacó, depois de Jacó para cá, é que Deus formou o Israel que ele queria formar, junto com o filho da egípcia que casou com José lá no Egito, que era um gentil, uma mistura. E Efraim cresceu, virou uma grande nação, virou rei, dominou as outras tribos, foram dispersos, se misturaram com as nações, e Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que faz parte também, porque os gentios também, uma boa parte, são descendentes de José, porque os egípcios eram gentios, porque era filho de uma gentia que casou com José, que era hebreu. Entendeu? Então Deus não faz acepção de pessoa. Ele veio para salvar. Então, essa predestinação que muitos pregam aí, eles pregam. Aí eles têm filhos, esses pastores que pregam predestinação, né? Dessa forma, eles têm família. Aí eles põem a família deles como todos que são salvos. É da família deles, é salvo. O cara está no mundo fazendo tudo que não presta, não quer Jesus, não acredita em Jesus, é salvo, porque é predestinado. Meu Deus do céu! Tem que aceitar Jesus, tem que crer no Filho de Deus, tem que ser obediente à palavra do Senhor, se esforçar no máximo para ser um crente fiel, para poder dar a vida eterna. Que Deus abençoe, irmão, seu coração. Que Deus abençoe seu coração. Deixe o seu comentário. Não deixe de compartilhar o vídeo, em nome de Jesus.